Já que você tocou no assunto, a começar primeiro da bronca do Lisca, do negócio lá da credencial e tal. Lisca, nesse aspecto você está errado. Ponto final. Não tem nem o que discutir. Você está errado. Alguém que está assistindo pode me ajudar, mas teve isso a história conta. Tem uma atriz de Hollywood que chegou num lugar, eu não lembro, mas alguém que está, com certeza, que tá escutando ou está vendo a gente, vai me ajudar. Chegou num determinado lugar, numa oportunidade. Alexandre Pretzel, repórter da Band de São Paulo, contou isso uma vez no rádio, e eu já tinha lido isso, inclusive, na internet. Aí pediram o documento de identidade dela, ela disse, minha identidade é meu rosto. Quer dizer, não pode ser assim, né? Vale para todo mundo ou não vale para ninguém? Nesse aspecto, o Lisca está errado. Ponto. Agora, eu vou dizer para vocês um negócio. Eu acho que serei voto vencido aqui, tá? Matar uma coisa esse negócio do bate-boca, da discussão, do dedo no olho, hein? Que coisa! Os dois jogos valem uma passagem para a final do Campeonato Mineiro. Ah, mas o Campeonato Mineiro para muita gente não vale nada, eu acho do jeito que ele é disputado hoje, eu acho uma porcaria e tal, mas existe uma disputa. Eles estavam disputando uma vaga na final nesse primeiro jogo com vantagem do América e o Cruzeiro sofreu a virada. Durante o jogo, provocações de ambos os lados. Se fosse o contrário, se o Cruzeiro tivesse ganhado da forma que o América ganhou, ia rolar a mesma coisa. A provocação ia ser talvez até maior. Durante o jogo estava acontecendo. Aí o América vira o jogo, o Lisca vai para a zoeira, os caras... Ai, não pode ser. Por que não pode? Onde está o problema da provocação, de tudo que rolou no jogo ali? Ai, precisamos ser éticos. Ai, não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Por que estão dando tanto peso e arrebentando o Lisca? Porque o Lisca provocou. Eu, se estivesse lá, faria igual ou pior. Principalmente porque houve uma provocação do outro lado. Então, eu não estou entendendo, sabe? As pessoas colocarem isso como se fosse uma coisa extremamente importante no jogo. Não, importante foi o jogo. Importante foi o jogo, importante foi a derrota do Cruzeiro, importante foi a vitória do América, importante foram os lances, importantes foram a forma como as coisas se desenrolaram durante o jogo. Aí eu venho aqui, abro o programa, né? E aí começo a arrebentar o Lisca, porque houve provocação, mas isso é novo no futebol para vocês? Então, assim, é muita resenha por causa disso. Vamos na boa. Eu estou dizendo a proporção que ganhou a provocação do Lisca. Ah, você está defendendo o Lisca? Não, estou defendendo o Lisca, não. Eu só estou dizendo que, para mim, é algo absolutamente normal, essas provocações, principalmente para vocês, que chamam de clássico. Não é clássico? Não valia vaga como não vale? O jogo que vem, da semana que vem, é no Dia das Mães. Os caras entram com aí rosas na mão, todo mundo nó, mas quando o melão rola, bicho, não tem esse negócio, não. Ou alguém acha que semana que vem teremos a confraternização universal. Os caras vão entrar, aí pega a bola, aí o Rômulo domina a bola no meio-campo, o Zé Ricardo fala: Rômulo, por favor, fique à vontade, passe aqui e faça o gol. Aí o simpático Alê domina a bola, vai para cima do Everton, e o Everton: por favor, Alê, o espaço é todo seu, fique à vontade. Porra, que coisa, sabe? Absolutamente normal. Eu não vou dizer que porque isso é antiético, isso aí aconteceu dos dois lados, os dois lados fizeram, e para mim, na boa, não vou ficar aqui esculhambando o Lisca, e se fosse o contrário, eu não faria com o Felipe Conceição, porque é do jogo, é do clássico, é um componente que a gente sempre falou que aconteceu a vida toda, e agora estamos aqui perdendo preciosos momentos, né? Falando que, porque o Lisca está errado, o Lisca provocou. Está na dele. E se fosse o contrário, teria acontecido também. Isto posto, eu começo com você, CJ. Daqui a pouco a gente traz os boletins e tal. Mas que bom jogo, CJ. É claro que para muitos pode ter rolado uma decepção, porque esperava muito mais, um jogo muito mais técnico, um jogo muito mais tático e tal. Mas teve de tudo. Eu achei que foi um baita jogo, onde o América, no final, 2/3 do jogo, eu achei o Cruzeiro mais inteiro,
Você pode questionar daqui a pouco, nós vamos entrar nesse assunto. As alterações de Felipe Conceição contribuíram para a derrota? Eu prefiro focar no gol que, por exemplo, perdido pelo Bruno José. Se o Bruno José empurra aquela bola e faz o gol, a história poderia ter mudado de figura. Mas aí dizer que o Cruzeiro só perdeu pelas alterações de Felipe Conceição, eu acho uma baita de uma covardia. Mas gostaria de ouvir o CJ, bom jogo, vitória de virada. Agora, pergunto, CJ, o banco de reservas do América fez mais diferença que o banco de reservas do Cruzeiro? Ou devolvo com outra pergunta. O tempo de trabalho do Lisca e a ideia implantada no time fez mais diferença do que um treinador que tem menos tempo no comando, como o Felipe Conceição? Tudo bem, ele tem ali um time nas mãos, vem crescendo, o Cruzeiro vem evoluindo. Gente, quem não quer ver a evolução do Cruzeiro no time titular é má vontade. Aí é desonestidade, é preguiça, sei lá o quê. Mas você vê uma evolução gradativa no time do Cruzeiro. Mas aquém de um time que está com um trabalho há mais tempo, como o América, que conseguiu mexer em peças, e em peças que chegaram há pouco tempo. Se você pensar bem, Ribamar chegou esse ano. Se você pensar bem, Gustavinho, que entrou naquela mexida junto com ele, foi lançado esse ano. O Leandro Carvalho chegou esse ano. Inclusive, foi dele as assistências para os gols. A cobrança do escanteio foi do Leandro, a bola enfiada para o Ademir foi do Leandro. Ora, se você tem um time organizado, que as peças chegam com pouco tempo, conseguem encaixar nessa ideia, é mérito do treinador também, é mérito do Lisca e mérito desse time do América, que é limitado para uma Série A ainda, que precisa se reforçar para uma Série A, mas que tem uma organização também. O Cruzeiro vem evoluindo, o América já é um time já pronto, que precisa se reforçar, porque pensando em Série A e pensando numa 16ª colocação, que é para ficar, a América precisa se reforçar no campeonato longo, e a gente não está falando em mata-mata, não. Foi bem na Copa do Brasil do ano passado, chegou às semifinais, está indo bem aí na semifinal do Campeonato Mineiro. São jogos, né, mata-mata, 2 só para decidir em 180 minutos, mas em 38 rodadas, quando você vai exigir uma regularidade maior, e aí precisa de uma sequência física, e que bons jogadores, infelizmente, acabam não tendo, como um João Paulo, como um Felipe Azevedo, o América precisa se reforçar pela grandeza da competição que vai disputar. Eu acho que ainda precisa de nomes para poder ficar na 16ª colocação. Vai lutar, vai brigar, mas esse é o objetivo do América. Everton, concordo com você, foi um bom jogo. Ontem, inclusive no primeiro tempo, eu coloquei no Twitter que o Matheus Cavicchioli foi o primeiro goleiro a fazer uma defesa firme e solta da história do futebol, que foi uma ótima intervenção, inclusive, um chute do Rafael Sobis que desviou, e ele defendeu como ele ia caindo para dentro do gol, e ele jogou para fora, e ainda coloquei um bom jogo nesse primeiro tempo aqui no Mineirão. E aí, pegar, por exemplo, o Leonardo Silva, discordou com muita educação e respeito, falou: CJ de Deus, tá uma pelada, bola rifada, passe errado. Aí eu falei: cara, eu achei o jogo muito bom, o primeiro tempo muito movimentado, que o Cruzeiro conseguiu levar essa vantagem. No segundo tempo, e aí eu acho que está o grande desafio do Felipe Conceição, é manter o padrão da equipe, é manter o nível de concentração por 90 minutos. Se você tem um bom primeiro tempo, e se você tem um segundo tempo que você recua, que você não consegue manter a intensidade daquele primeiro, e vai baixando linha, e vai afrouxando na marcação, e os jogadores que não entram na mesma rotação, na mesma intensidade, na mesma concentração dos outros que saíram, aí você tem a queda de rendimento, somado ao que o América de bom fez. Eu acho que foi um bom jogo, o América marcou diferente do primeiro tempo. Vocês vão se lembrar daquele jogo do Independência, Joseph, eu não lembro se foi o Grício ou o Gomide, eles disseram muito bem que o América, naquele primeiro jogo, aquele 1-0, gol do Joseph no Independência, eles não deixaram o Adriano jogar. E ontem, o Adriano jogou, né? Primeiro tempo estava frouxo ali pro Adriano, a marcação, estava o meio-campo do Cruzeiro tendo essa liberdade de saída de bola, essa transição, tá tendo esse encaixe mesmo de Rômulo aí pelo lado esquerdo. Então eu achei um bom jogo, nós vamos falar muito mais, Everton, mas eu vou
valorizar o trabalho do Lisca nessa vitória, porque a gente valoriza muito, fala, porque o Cruzeiro tem um objetivo de subir, o Felipe Conceição vem evoluindo, ok, mas quem ganhou foi o América. Quem venceu foi o América. Quem teve a capacidade e o poder de reação foi o América. E as mexidas do Lisca foram felizes porque oxigenaram esse ataque e deu conta do resultado. Aliás, o América aumentou e bem a vantagem. Pode até perder por 1-0. Ninguém vai chegar aqui e dizer, não, já era, já está na final, né? Não vou. E aí não. De passar paninho, mureteiro e tal. Mas que aumentou a vantagem, e a vantagem é considerável, até porque é importante destacar que existe uma vantagem para um time que é muito organizado, que é muito bem treinado e que ontem venceu mais uma vez. Lohana, fique à vontade para falar dessa questão da confusão e tal, mas se quiser se ater ao jogo, fique à vontade, porque aqui você chega, chuta a porta e faz o que bem entende, Lohana. Everton, dá para falar das duas coisas, mas primeiro eu quero começar pelo jogo. Acho que até mesmo para a gente poder valorizar essa vitória do América, um América que foi premiado por ter se reencontrado dentro de um jogo que não começou bem e que até ali no início do segundo tempo também, o Cruzeiro com o gol anulado até poderia ter aumentado a vantagem. Então o América ele se reencontrou dentro de um jogo que ele não começou bem. Acho que dentro dessa questão das substituições, Everton, do jeito que foi falado, fica parecendo que quem entrou no Cruzeiro comprometeu a vitória do Cruzeiro, que se encaminhava, né? E o que aconteceu, na minha visão, pelo menos, e aí cabe essa comparação em relação às substituições, porque do lado do América deu super certo, o banco entrou e resolveu, né, a partida, e pelo lado do Cruzeiro, foi o que o CJ destacou anteriormente, eu estou com ele totalmente, não entraram na mesma rotação. Então, não é que quem entrou prejudicou, entre aspas, digamos assim, o andamento do que estava acontecendo no Cruzeiro. É que quem entrou no América resolveu. E o América se reencontrou dentro dessa partida. Everton, em relação a isso, você lembra na sexta-feira, quando a gente estava brincando aqui sobre aquelas perguntas, você ia fazer uma pergunta, ia colocar todo mundo aqui para responder, e saiu a pergunta sobre o Cruzeiro subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí você lembra que você brincou comigo, me chamou de pipoqueira? Porque a minha resposta foi, sobe, se contratar pelo menos mais 3 nomes. Então acho que ontem isso serviu para a gente ver um pouquinho que o Cruzeiro tem sim uma ideia de jogo que já está estabelecida, que o Felipe já conseguiu passar para os jogadores e que eles vêm conseguindo executar, mas dentro dessa questão de ter mesmo mais peças para que possa manter essa ideia de jogo, para que possa ser eficiente e funcionar até o final das partidas, quando pega um adversário mais qualificado como é o América, ontem ficou claro que o Cruzeiro precisa ainda um pouquinho mais nesse aspecto. É inegável a evolução do Cruzeiro, se a gente pegar principalmente o clássico contra o América, o primeiro da fase classificatória e esse, mas o América já tinha a vantagem, aumenta essa vantagem, se já era favorito, segue ainda mais favorito a disputar uma final do Campeonato Mineiro, não significa que acabou para o Cruzeiro, que não tem mais jeito, que é o América e pronto, mas o América, que já tinha uma vantagem, aumentou essa vantagem, se já era um pouco favorito, hoje já leva mais favoritismo ainda para estar disputando a final do Campeonato Mineiro. Inclusive, vocês foram citados pelo Lisca na entrevista coletiva, creio que tenham acompanhado, sobrou até para o Grice, né? O Lisca falou que o Grice deve ter apostado, era no Cruzeiro, né? Que sempre aposta no Cruzeiro, então o Lisca... E apostou. Apostou? Apostou mesmo. Eu não tinha visto. Ele o Lisca assiste, né? Ele falou, deve ter, não. Ele acompanha. Ele apostou. É legal. E só em relação a essa questão da polêmica aí, do Lisca e tudo, Everton, isso é uma questão de gosto, às vezes, muitas vezes. E aí, eu acho que dentro dessa questão, pelo menos eu acho, tá, gente? Quem discordar tá tudo bem também. Existe uma questão de gosto, de preferência. Eu acho que, às vezes, passa um pouquinho do ponto, quando chama demais o jogo para o banco de reservas. Quando, ao invés de você estar ali filmando os jogadores, você está filmando o banco e a confusão, e dos dois lados, né? Como o Lisca disse na coletiva ontem, ele foi provocado primeiro, e aí ele provocou Mas você está dizendo que a atenção da televisão
muito voltada para isso, né? Eu digo, sabe o que eu tô dizendo que eu não gosto muito, é quando a atenção da transmissão passa pro banco e a gente perde aquele tempo que deveria estar sendo utilizado no jogo. Porque o que acontece? Não é só a transmissão. Quando o árbitro tem que vir muitas vezes na linha lateral, chamar a atenção de um, chamar a atenção de outro, falar com um, falar com o outro, falar com um, falar com o outro, na minha opinião, tira do jogo e passa muito para o banco. Não é o tipo de momento da partida que eu gosto muito, sabe? Eu acho que ofusca um pouquinho o que está acontecendo ali na partida, que é um time que está tentando se reencontrar dentro do jogo, como o América, que não começou bem, o meio-campo do Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo que o meio-campo do América, as jogadas do América, por exemplo, e o Lisca falou sobre isso na coletiva. Taticamente, as coisas não funcionaram para o América, principalmente no primeiro tempo. As jogadas pelo chão não estavam acontecendo da maneira que ele imaginava. Então, eu só acho que quando passa demais ali para o banco, quando o árbitro tem que intervir toda hora, chamar atenção toda hora, falar, gente, deixa que eu estou vendo, eu estou apitando e tudo, para mim fica um pouquinho chato. Como eu achava, por exemplo, o Mano Menezes muito chato, falando toda hora, o tempo inteiro, aquela coisa toda. Como eu sei que desagrada falar isso, e sei que desagrada muito parte da torcida do Atlético em relação ao Sampaoli ficar chutando banco com o time ganhando, etc. Não é o tipo de coisa que eu, Lohana, gosto muito. Tira a câmera do jogo para mostrar Sampaoli chutando banco. Tira a câmera do jogo para mostrar o Mano falando. Então, o Lisca ontem entrou nesse pacote de uma coisa que eu não tenho preferência, mas eu não digo que é errado. Cada um, né? E como você mesmo citou, é um clássico, e se acha que é uma arma e que é importante ali naquele momento movimentar e trazer, vai de cada um. Mas não é o tipo de coisa que eu prefiro quando eu estou assistindo o jogo, eu também acho que dão uma atenção muito grande a isso, e o que eu disse no início aqui foi exatamente sobre isso. Dar uma atenção, dar um destaque muito grande a tudo isso, e o jogo ficar como uma situação. Everton, mas tanto deu destaque que você mesmo abriu o programa para falar. Não, abriu o programa para falar que destacar e ficar dando porrada no Lisca, como se o Lisca tivesse sido o causador único e exclusivo da situação, sabe, eu não entendo. E outra coisa, até parece que vocês não conhecem o perfil do Lisca, né? Então, quando tem um técnico mais ácido fora do país, aí é descolado. E aqui, puta mala, tal. Aconteceu. O jogo ontem foi um jogo mais ácido mesmo. Valia vaga, valeu vaga, afinal, nesses primeiros 90 e poucos minutos. Domingo que vem tem mais, e a tendência é que domingo que vem, dependendo do que acontecer durante o jogo, a tendência é que tenhamos outro jogo nervoso, que tem relação com a importância do jogo. Então assim, eu acho algo absolutamente normal para uma decisão, honestamente, absolutamente normal. É chato? Poderia ser diferente? Poderia, mas temos de um lado um cara que sempre foi muito ácido ali no banco de reservas, até porque ele foi quem, eu acho que na temporada, nesse último ano, de lá para cá, ele foi quem mais foi punido, quem mais teve suspensão por causa da forma que... Inclusive está fora da próxima. Estava pendurado, tomou o terceiro amarelo. Então, na boa, o Lisca é isso aí. Houve provocações ali de ambos os lados, e no final das contas, diante do resultado, aconteceu o que aconteceu, que ali empurra, falatório e tal, para mim é absolutamente normal para um Lisca tem que segurar a onda um pouco também por causa disso, né? Tá fora do próximo jogo em um lance totalmente bobo ali que o VAR anulou corretamente, né? O Lisca reclamando de um gol anulado ali que foi, ou melhor, anulado não. Ele reclamou do gol do Cruzeiro, né? Validado, né? O gol validado, na verdade. O gol do Cruzeiro que ele tava reclamando e que foi totalmente justo, né? Não tinha nada no lance, ele reclamou e acabou tomando cartão amarelo e tá fora do próximo jogo aí. Então, assim, às vezes ele tem que segurar a onda, né? Por causa dessas coisas. Mas na parte da provocação, sinceramente, se alguém tiver afetado as instituições Cruzeiro e América e a honra de cada um que tá ali, tudo bem. Aí, né? Aí eu já acho que passa do ponto. Agora, provocação de jogo, sinceramente, é coisa mais normal que tem. Você tentar dar uma desestabilizada ali na hora do jogo, pra você tentar levar uma vantagenzinha psicológica. Aí eu não vejo nada demais, não.
Então, clássico é isso, gente. Pelo menos dá uma pitada aí nesse campeonato mineiro que é tão modorrento, né? Pelo menos na hora que chega no clássico, assim, dá uma emoção, uma coisa, um ingrediente a mais pra acontecer. E no próximo jogo todo mundo vai ficar esperando, né? Pra ver o que vai acontecer com relação a isso. Tomara que fique só dentro. Aí não acontece nada. Pois é. Tomara fica de boa. Mas tomara que fique só na provocação realmente do futebol dentro de campo, né? Isso não passe para ofender a instituição, que não passe para ofender a honra de ninguém também, né? Não passe para o pessoal. Com certeza. Enquanto o Lisca, de campo, ali, pra mim tá de boas. O Lisca é um showman, né, Ale? Ele conseguiu promover a semifinal do Campeonato Mineiro e vai fazer com que a semana inteira seja falado. Pode ser que lá no domingo não aconteça nada? Pode. Mas tanto ele pilhou o Cruzeiro pode entrar com isso na parte da motivação, aí ele pilha o América, então o Ale está falando o seguinte, gente, o Campeonato Mineiro deveria começar nas semifinais, não é isso, Ale? Para Atlético, Cruzeiro e América, sim, eu já defendo isso aqui há muito tempo. Né? Para os grandes tinha que começar na fase final, isso é inevitável, assim, mas é sonho, né? Utopia. Para os pequenos, para o interior, não. Deixa o pau quebrar. Durante 8 meses, todo mundo jogando contra todo mundo para movimentar e ter calendário. Mas isso é sonho, isso é utopia. Mas e se acontecer do América realmente classificar, fazer valer a vantagem, se der a final Atlético e América, o Atlético já está praticamente classificado, né? Então, se der Atlético e América na final, pode ter certeza que vai ter a mesma coisa contra o Atlético. Pode ter certeza que vai ter provocação, vai tentar pilhar, vai ter, gente, né? Vai acontecer. Então, um pouquinho, sei lá, dá uma segurada aí, porque às vezes o pessoal apela com pouca coisa que a gente estava acostumado a ver lá nos anos 90, início dos anos 2000, isso tinha direto, gente. Então, menos, né? Querem um futebol como uma disputa dos 50 metros livres, uma piscina olímpica, cada um faz o seu, acabou, cada um sai da piscina e vai cada um para um lado e tal. Pô, peraí, né? Ninguém tá dizendo que o pau tem que cantar na casa de Noca todo jogo, mas quando acontece isso ainda virar tema de altas discussões, pelo amor de Deus.